Então, conosco aqui no nosso piloto dessa entrevista maravilhosa, Ari. Certo? Com certeza. Vamos ver. Estamos aqui com José Rodolfo Pires. É isso, Dodô? Falei certo? Falou certo. Então, Dodô Talvez Pires... se você me chamasse assim, eu nem Não ia ia saber. É só bronca, só quando o treinador vai dar bronca. Zé Roberto! E aí, Dodô, tudo bem? Cara, prazerzaço enorme ter você aqui com a gente nesse primeiro piloto aqui da nossa mesa de entrevistas. Conta um pouquinho, infelizmente a gente tá com a Ari aqui, né? Não conseguimos ninguém melhor, mas... Tentaram, mas ninguém Não deu. quis. Aí eu vim. Mas fala o pessoal aí, Dodô. Quem que é o Dodô Pires? Quem é Dodô Pires? E o que Dodô Pires está fazendo no Inside Iron Studios aqui na entrevista da Iron Studios, cara? Seja bem-vindo. Tô feliz demais pelo convite, né? Poder participar do Inside Iron Studios, que eu venho acompanhando já há muito tempo, né? Como eu comentei antes, o Ari é uma das pessoas aí desse meio do colecionismo que eu admiro bastante. Gosto sempre quando ele está presente, né? Seja no Inside Iron Studios, seja em outros eventos, eu gosto bastante. E o Dodô é só mais um nerd aí apaixonado aí por bonequinhos, estátuas, né? Por essa cultura pop no modo geral aí. E no tempo livre aí joga futebol de vez em quando. Legal. E Dodô, obrigado, viu? Porque é Agora a primeira vai ser vez que eu sou difícil. bem tratado aqui, tá? Queria deixar registrado isso. Vai ser difícil aguentar o Ari agora, pô, Dodô. Mas assim, ó, vamos começar fácil aqui então. Marvel ou DC, Dodô? Já começa assim. As cartas na mesa. Cartas na mesa aqui. É difícil, viu? Eu gosto bastante dos dois, vamos deixar claro, mas acho que meu herói preferido é o Batman, acho que a DC vai levar essa, infelizmente. O Dodô, cara. Não é possível. O Dodô é um cara de não. bom gosto, cara. Não é É um possível. nerd que sabe das coisas. Eu tô em casa agora, viu, velho? Não é possível. Agora, assim, a gente já começou com o pé esquerdo, mas tudo bem que ele é lateral esquerdo, né? Então tudo bem. Mas, brincadeira, gente. Eu gosto do DC, a gente gosta de todo mundo aqui. Amamos tudo. Exato. Inclusive, meu herói favorito, todo mundo sabe aí, que é o Super-Homem e tudo mais. No fundo é decenalta. Mas, Dodô, então assim, você, quando era um molequinho, você é de onde? Onde que você nasceu? Sou de Campinas, interior de São Paulo. Então, o pequeno Dodô lá de Campinas, que jogava pelada na rua e tudo mais, botava o golzinho de chinelo, o que você gostava de fazer além de jogar futebol? Da onde veio essa nerdice? Porque, vamos falar a verdade, não é muito comum no meio do futebol, pelo menos a gente não sabe disso. Até legal você falar se tem mais ou se você é meio mosca branca, assim, só tem você ali que você conhece e tal. Como que era você lá, moleque? Do que você gostava? O que você fazia além de jogar futebol, obviamente? Então, eu sempre gostei de futebol e de vários outros esportes, assim, tive sempre uma infância muito ativa, né, no meio dos esportes. Mas, obviamente, com a minha geração cresceu ali com os videogames já, né, fazendo parte das vidas aí de todo mundo, das crianças, então sempre gostei bastante de videogame, né, e a parte de quadrinho, ela veio mais tarde, assim, principalmente essa parte de heróis e tudo mais, né, quando eu era criança, os gibis que eu lia, né, que não eram quadrinhos na época, eram os gibis de Turma da Mônica, né, essas coisas mais assim. Mas esse lado dos quadrinhos de heróis eu acabei lendo só mais tarde, né, mais velho já. Mas o Dodô molequinho era isso aí, cara, era como eu acho que imagino todas as crianças aí dos anos 90, né, jogar bola na rua, brincar com os primos, né, que minha família sempre foi muito grande, a gente tava sempre junto, e jogar videogame também. Isso era o que eu fazia, além de estudar, óbvio, né. Também. Ô, Dodô, e uma pergunta. No meio do futebol, a gente sabe que é muito comum videogame, né? Tem muitos jogadores que gostam, até por conta da geração. E os quadrinhos propriamente dito e os filmes, né? Porque esse mundo nerd, ele tá dividido em algumas áreas, né? Muita gente gosta de tudo, mas tem um pessoal que curte só filme, curte só quadrinhos. No meio, você tem ali os pares para trocar uma ideia ou é meio raro? Um pouquinho mais difícil, nessa parte de quadrinho eu diria que é dificílimo. A galera assiste muita série, né, muito filme. A gente passa muito tempo fora de casa, viajando, né, concentrado, e como eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente tá em pré-jogo, essas coisas viajando, não é que eu vou para São Paulo, ligo pro Marcelo, falo, Marcelo, vamos jantar aqui na véspera do jogo, né? A gente não pode sair, a gente fica no hotel, então a gente acaba consumindo muita série, muito filme, né? Pô, então Netflix ajudou vocês pra caramba aí, Disney Plus e tal.
Ah, sim, a galera assiste de tudo, né? Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Eu sou do tempo de Lost, que eu tinha que baixar o Lost sem legenda, procurar depois a legenda, unificar o arquivo, tudo. Hoje facilitou Eu peguei tudo, essa né? época, eu peguei essa época aí da internet muito tempo atrás, né? Onde a gente não tinha, né, acesso como a gente tem hoje com os streamings, né? Mas você é o... Assiste muito filme e série. A parte de quadrinhos já é mais difícil, assim, são raros. Assim. Aham. Jogador que lê... Vai, dedura uns aí, Dodô. Dedura uns que você conhece aí, pô. Cara, a leitura em geral já não faz parte muito do dia a dia dos jogadores, vou te falar, mas quadrinho é difícil, viu? É. Enquanto não tive um companheiro de equipe ainda Tá que eu meio podia solitário. Tá solitário. Agora, ó. Então você é o cara que a galera tá no pagode ali no ônibus, você tá vendo o trailer do Homem-Aranha 3, é isso? Só você. trocar. Mais ou menos. Eu vou dizer que assim, eu ando com todas as tribos, vamos dizer, né? Eu tô com a galera do pagode também, tô com a galera nerd, eu sei flutuar bem nos ambientes, mas diria que essa parte, assim, nerd, de filmes, aí você falou do trailer do Homem-Aranha, tem uma galera que também acompanha, tá nessa expectativa também. Um ou outro dá pra trocar ideia. Agora de quadrinho, mais difícil. É que o cinema tornou muito democrático, né, o acesso ao universo super-heróis, né? Então trouxe pro conhecimento geral, e isso é muito legal, porque eu que sou um pouquinho mais velho do que vocês, Bastante, pouca coisa, muita tá? coisa, muita coisa. A aparência é um pouco deteriorada, mas o espírito é jovem. Eu ainda podia ser jogador profissional, você já tinha que estar aposentado. Cara, Não, eu mas... assim, eu nasci sem talento, mas desejo eu tive muito, a vida inteira, né? Eu jogo no gol. Então, assim, eu não tinha muito com quem conversar e ninguém entendia, na verdade, né? Então, assim, era muito comum o pessoal falar, tipo, ver, sei lá, um negócio da Liga da Justiça e falar, e o Homem-Aranha, por que não tá aí? Então, coisa que hoje em dia já o pessoal tá começando a entender o que é Marvel e até entra essa guerrinha que, quando ela é saudável e interessante, é bacana porque o pessoal começa a entender essa divisão toda. E o filme trouxe isso de muita gente buscar, conhecer, e aí torna também mais fácil da gente ter com quem conversar, né, cara? Mas a galera te considera como referência, assim, Dodô? Tipo, por exemplo, sei lá, saiu um filme, você tá em Duna aí. Aí saiu Duna, aí os caras chegam, ô Dodô, que eu não entendi aquela parte lá, me explica aí. Ou filmes da Marvel, a galera pede a sua orientação pra entender qual que eu assisto primeiro e tal. Você é meio que o oráculo nerd da galera? Um pouquinho sim, porque eles sabem que eu não só assisto o filme, né? Eu vou atrás um pouco mais de informação, né? Como o Ari comentou, às vezes a gente não tem com quem conversar, não tem com quem debater, né? A gente acaba, hoje em dia, assistindo vídeos, né? Ouvindo podcast, procurando mais informação sobre o assunto, né? Uhum. Então, quando a galera tem alguma dúvida, alguma curiosidade, eles sabem que provavelmente eu já pesquisei, já estou melhor informado para comentar. Mas os caras te sacaneiam, falam, puta, ó, o Dodô tá lá com os filminhos, os quadrinhos e tal. Os bonequinhos. Os caras te sacaneiam ou não? É normal, hoje é tranquilo pra você, assim? Ah, tem sempre a galera que dá uma sacaneada, né? A galera tira sarro, mas faz parte desse ambiente nosso de futebol também que se zoa aí o tempo todo, né? A brincadeira, a resenha. Mas você não está mais sozinho, Dodô. Jogadores de futebol aí que leem escondidos. Se manifestem, pô. Porque o Dodô, assim, eu conheci o Dodô porque eu reparei, ele curtia todas as nossas postagens da Iron, que essa, na verdade, é a minha próxima pergunta, Dodô. Como que você conhece? Tudo bem, uma coisa é ler quadrinhos, assistir os desenhos e tal. Uma pergunta, você era o cara, você cresceu nos anos 90 aí, certo? Você é o cara de anime também ou o anime já não é pra você? Então, eu sou da época que anime não era anime, né? Para os leigos, como a gente aqui no Brasil, né? Era só mais um desenho que passava, né? E não tinha toda essa bagagem hoje em dia que a galera tem, né? Da cultura japonesa e tudo mais. Eu, pelo menos, não tinha, né? Na época. Então, assim, eu assistia os animes que passavam na TV aberta, né? Eu, em casa, nunca tive os canais de TV fechado. Então, eu assistia as coisas que passavam na TV aberta. Mas o que você via? Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball? O que era? Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball, eu peguei essa época aí. Pegou a melhor época, então. Número 1, né? Exato. A Rede Manchete, pô. Os mais antigos também tinham Lion Man, Jaspion, Changeman. Não, mas o Dodô é mais jovem aí, o Dodô mas também é dessa cultura aí. Do Jaspion eu peguei um pouquinho, mas já não foi tão forte, assim. A galera, a coisa que eu assistia muito, assim, que
É até uma das coisas que eu tô mais ansioso aí da Iron esse ano, aí nesses próximos anos, são os Power Rangers. Esses aí... Ele pegou o auge, né, cara? Exato. Eu, uma época, eu não estudava, acho que à tarde, eu não saía de casa antes de acabar os Power Era a Rangers. TV Colosso, né? Passava na TV Colosso. Só no Go Go Power E aí, Ranger. era isso mesmo. Aí acabava Tanto que os bonequinhos que eu tive na época, assim, que são inesquecíveis, eram aqueles que você apertava no peito, assim, ele girava a cabeça. Esse aí era... O que você tinha quando você era moleque? Você tinha esses bonequinhos aí do Power Rangers? Você tinha alguma outra coisa que você lembra? Comandos em ação, sei lá. Carrinho. Muito carrinho, esses carrinhos pequenininhos, miniaturas, assim. Esse do Power Rangers eu lembro bem. As outras coisas eu não consigo lembrar com muita clareza, assim. Mas provavelmente tive tudo que tinha mais ou menos na época ali, né, de brinquedo. E a década de 90... Mas não lembro, assim, exatamente. A década de 90 tem um negócio interessante, né, cara? Teve um hiato, porque assim, na década de 70, nós tínhamos pra esse mundo, né, tínhamos os heróis Gulliver. Na década de 80, parte de Superpowers, de Secret Wars, He-Man, Thundercats. Isso. E na década de 90, mais óbvio, do meio até ali 2000 o início dos anos 2000 teve um hiato, né? Então, assim, eram poucas coisas mesmo. Você tinha Power Rangers, alguma outra coisinha, mas é interessante ver isso, né? Que a gente teve uma era de ouro e depois um hiato e agora... Mas com todo mundo que a gente conversa de Power Rangers, eles sempre lembram dessa figura aí mesmo, da que virava a cabeça... Porque era uma coisa assim sensacional, né? Você tinha o rosto do ator, né, da série, e aí depois... E ele nem era muito bem articulado também, né? Ele era mais durão, né? Devia ser 5 points, né, provavelmente, e um ombro bem largão, né, pra poder fazer essa gambiarra da cabeça, mas pra época era incrível, cara. Os meus daqui a pouco tava tudo sem braço, sem cabeça, então era... É o destino de muitos bonecos. Tava ali, acabava quebrando tudo. E a Iron você conheceu em que momento, Dodô? Que momento que chegou, pô... Não só a Iron, mas assim, você colecionar em geral, já adulto, né? Sim. Então, eu morei muito tempo fora do Brasil, né? Eu morei 6 anos praticamente na Itália e foi justamente nessa época que surgiu o CCXP, a Iron também, e aí eu tava fora do Brasil, tava um pouco longe desse mundo, né? Hoje hoje é tudo mais perto, né? Assim, é muito mais fácil de acompanhar as coisas hoje por causa da internet do jeito que tá, né? Com as redes sociais e tudo. Antigamente não era tanto assim. Então, esse tempo na Itália eu fiquei um pouco mais afastado dessas coisas, né? Até porque também uma coisa que eu odiava na Itália é que do cinema é só dublado em italiano, não tem em língua original. Né? Não curte muito legenda lá. Então, assim, com o surgimento da CCXP e tudo mais, eu fui acabar conhecendo mais tarde, né? E aí também conheci a Iron e tudo mais. E, obviamente, já gostava muito dessas coisas de cultura pop e tudo, dos bonequinhos. Mas eu acho mais bonito, talvez, de ter, assim, exposto hoje, como adulto, né? Que eu não vou ficar manipulando ali muitos bonequinhos. Vai sim que a gente sabe. Eu faço isso, Dodô, eu confesso. Sabe que... Não se sinta mal, Dodô, abra seu coração. Os que eu pego, assim, pra brincar, mas principalmente com meus sobrinhos. Mas eu gosto muito das estátuas, e a Iron tem um acabamento, né? Tem uma qualidade impressionante, e aí acabei conhecendo mais, né? As linhas e tudo mais, e... não tem... Qual foi tua primeira, Dodô? Qual que você lembra? Você lembra? Da Iron, você lembra? Eu não consigo lembrar agora, eu acho que foi quando eu voltei pro Brasil, 2018, foi a época do Guerra Infinita. Se eu não me engano, foi o Thanos. Lá. Gosta da DC, mas comprou Marvel, tá vendo? Não tem jeito. Cara, porque gostamos de todas, né? Porque a primeira que eu tive coragem, né? De começar que dali... Ô, Dodô, fala... O Thanos, o do Guerra Infinita, aquele que ele tá na pedra jogando os meteoros ali... Exato, acho que foi essa estátua. A primeira que eu comprei pra 10 foi essa. É bem legal. Dodô, você tem um Homem Borracha, um 10? Fala que sim, fala que sim, fala que sim. Eu não tenho. Dodô! O Homem Borracha já tinha acabado em todas as lojas. Isso tem que ser... O Borracha é muito valorizado. Exato. É um cara que sabe das coisas. Não acredito, Pô, é um cara incrível, velho. Não é possível. Os scalpers já estão pedindo fortuna aí pelo Homem Borracha. É difícil. Vou esperar a versão 2.0 aí um dia. Tem que ter aí, ó. É um pedido, hein, bicho. Mas aí você comprou lá o Thanos, e aí você... O que você tem hoje, assim? Você falou mais cedo aqui, antes da gente começar, dos Thundercats também e tal, mas você vai mais pra linha 1.10, você tem articulado de outras marcas também, você tem estátuas maiores 1/4, como que é a tua coleção?
Então, a minha coleção é praticamente toda 1/10. Eu tenho bastante coisa dos filmes da Marvel, né? Do MCU, eu tenho bastante coisa. Principalmente do Ultimato, né? Que foi esse filme que encerrou aí esses 10 anos aí de construção da Marvel, né? Dos cinemas. Então, eu tenho bastante estátua do Endgame. Tenho o set do Caverna do Dragão, que é outro desenho aí que eu assistia também, né? Na infância. Que nunca tinha fim, eles nunca escapavam, né? Dava aquela agonia, né? E tenho também o set do Thundercats, que é também aí outro desenho, que é dos anos 80, né? Mas ainda peguei ali um pouquinho, também dá essa nostalgia, né? E tem tem o Batman do Nolan, né? Esse que foi lançado, acho que esse ano ou ano passado. E algumas outras peças de X-Men, mas todas 1/10, assim, em sua maioria. Tá. Então... Nelas, mas... São muito grandes as sentinelas, ainda não tive coragem, não tem onde colocar. Mas né? são lindas, hein? E você, pelo jeito, curte mais, em termos de peça, as movie. As peças de filme, você prefere? Eu acho que eu prefiro sem ser as movies, sem ser as dos filmes. Eu prefiro a dos quadrinhos. As comics. Essas comics. Aham. Acho que eu prefiro. Mas as dos filmes também eu gosto bastante, principalmente esses da Marvel, porque... foi um filme marcante, né? Foram anos aí assistindo, né? Uma jornada, né? Bacana também, né? E as peças são muito bonitas, né? Então... São, de fato. Mas as comics são... Eu gosto muito também das Tô com comics. você. E pro Dodô que jogador de futebol viaja muito, né? E às vezes muda muito de time, muda de cidade, de país e tal. Também é difícil trabalhar com a coleção, porque tem que guardar, tem que... Como que faz? Você deixa encaixotado, você abre, expõe e guarda tudo de novo? Você tem um assessor só pra guardar a tua coleção? Tem que ter uma base fixa, né? Porque, de fato, também são itens que não dá pra você ficar movendo, né? Tem que deixar os favoritos ali. Tem que ter uma bate-caverna aí, onde deixar as peças. Difícil. A gente acaba viajando muito e se mudando muito, né? Uma hora tá jogando num time de um estado ou de um país diferente, né? Como eu falei, fiquei muito tempo fora também. E aí eu acabo deixando muita coisa em caixa. Sinceramente, tem alguns ainda que eu nem abri ainda para depois não ter que guardar, né? E na hora de guardar eu fico com medo de quebrar. Então, assim, uma coisa ou outra eu tenho aqui em casa, em Belo Horizonte. Muita coisa tá na casa dos meus pais, lá em Campinas. E aí acabo ficando meio perdida, assim. Eu e minha esposa, a gente não tem filho, né? Então a gente tá sempre morando, assim, a nossa casa é sempre provisória de onde eu tô jogando, né? Eu não tenho ainda uma casa como a base, eu vou morar nessa cidade ou nesse país. Como eu ainda não decidi quando aposentar onde eu vou morar, aí fica difícil planejar, né? Um expositor, uma coisa bacana. Então tô esperando aí aposentar e decidir aí onde eu vou morar. Mas ele citou um negócio agora aqui, ó, esposa. Como que é em casa? Como é que é em casa? Você chega com... Quem manda na coleção de verdade. Porque é verdade. Chega a caixa lá da Iron, do site da Iron lá, você esconde, como é que você mistura ali no meio. De novo, ela Dodô. Não liga, ela acha tranquilo, ela gosta também. Como é que é aí? Óbvio que ela fica, nossa, mais uma, pra quê, né? Já tem um monte e tal. Como todas as esposas, né? Imagina. Mas ela gosta também. Na época, na Itália, ela colecionava bastante aqueles Funkos, né? Que são os... então ela tem um mosquitinho picou ela também. Entendi. E isso é meio recorrente, isso é muito legal, inclusive. Tanto os Funko quanto o Minico, eu tenho alguns conhecidos que as esposas acabaram convivendo, né, com a coleção e simpatizam, né, cara, com Funko, com o Minico, isso é muito legal. E às vezes até a gente mesmo, né, Dodô, a gente compra pra dar, né? De presente, pra ver se gosta também. Tentar fisgar, né? Se dá uma limpada na barra, né? Sim, a gente vai testando, né? Mas ela gosta também? Do mundo pop, assim, cultura pop, os filmes, ela assiste com você e tal? Como é que é? Ela assiste comigo, mas assim, ela não é tão apaixonada assim como eu, mas ela assiste comigo, ela gosta. Mas não é tanto assim apaixonada, né? Uma as estátuas também que eu gosto bastante da Iron, que já lançou algumas e vai lançar mais ainda também, são as de Harry Potter, né? Que também é um outro filme. São filmes que me acompanharam ali na infância, né? Você prefere Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Vamos ver, Dodô. Então, eu cresci mais com Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis, na época, eu lembro, quando estreou no cinema, a minha irmã foi assistir e eu não pude entrar na época. Se eu não me engano, acho que era 12 anos a classificação, eu tinha uns 9,
10 ali, dos anos 2000, né? 2001, Isso, 2001. Então eu tinha 9 anos. Eu lembro de querer assistir, mas não podia, né? Na época não tinha, acho que esse negócio de entrar com um acompanhante e tudo. E, então, assim, eu demorei um pouquinho mais a assistir Senhor dos Anéis, né? Mas gosto muito também. Mas Harry Potter tem um lugarzinho especial no coração aí, tô ansioso aí para as estátuas da Iron. E a minha irmã também é muito apaixonada, né, por Harry Potter, então eu cresci junto com ela aí, gostando muito. E aí, assim, para contextualizar, claro, que eu tinha esquecido, é que a minha esposa não tinha assistido até uns 3, 4 anos atrás os filmes de Harry Potter. Eu falei, calma, peraí, você tem que sentar aqui e vamos assistir tudo agora. Peguei um final de semana e a gente assistiu tudo, porque não podia não ter assistido. E agora ela se apaixonou também. Agora ela gosta, ela comprou os livros, aqueles de capa dura e tudo. Tanto que as estátuas da Iron do Harry Potter ela quer também. São estátuas que ela gosta, assim. Aquela em cima do hipogrifo ali, ela ficou apaixonada, né? Ela tá louca pra... E Star Wars? Star Wars também te atrai, não, mais ou menos? Eu comecei a gostar e acompanhei mais depois de mais velho. Quando eu era criança, eu lembro do meu pai gostar muito, que eram filmes, se eu não me engano, talvez o primeiro que ele viu no cinema e tudo, que na época não era Star Wars, né? Era Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. Eu fui saber que Star Wars era Guerra nas Estrelas já mais velho. E eu lembro que ele tinha uma fita que uma amiga dele tinha gravado em cima, né? De quando passava na televisão, tinha até as propagandas e tudo. Daquele filme... Como é o nome? Caravana da Coragem, acho, sim, né? Caravana da Coragem. Eu lembro. O primeiro contato que eu tive com Star Wars foi... Eu também. Então somos 3. É isso aí. E eu fui... E só mais velho eu fui descobrir que Caravana da Coragem era do universo de Star Wars, né? Não sabia. E aí, já mais adulto, fui reassistir os filmes mais antigos e tudo. Assisti essa nova trilogia aí que... meus pêsames, desculpa. Mas tenho acompanhado, eu fiquei apaixonado com Mandalorian, né? Aquela estátua 1:4 de Mandalorian ali, eu tô... De vez em quando eu entro no site, olho ela, mas ainda não tive coragem de comprar. Qual foi tua última pré-order aí, Dodô? O que foi a última coisa que você deixou reservada aí? Que você... Eu acho que foi o set de Power Rangers. Os Power Rangers. Se eu lembro bem, agora eu não vou lembrar. Mas pegou completo, com os Zordon, todo mundo. Sim. Essa 1:4 do Mandalorian quase foi a minha primeira aí, 1:4. Dodô, eu gostei muito daquela que ainda não lançou, se eu não me engano, do Voldemort também. É muito... sim. Nossa, essa... Eu não sou um cara muito fã de Harry Potter, assim, né? Eu sou um cara mais de Senhor dos Anéis e tal, não foi uma pegada... mas essa estátua do Voldemort 1:4 realmente uma das melhores peças que a gente já fez, cara. E o legal de colecionável é que muitas vezes você não precisa necessariamente conhecer o universo ou até gostar, porque se você vê e o visual é bacana, às vezes você... Mas é você que faz, né, Ari? Mas não só eu não conheço, mais pessoas também. Porque assim, eu posso não conhecer nada, mas eu vi uma peça legal e falo, putz, eu quero. E aí aquilo depois é uma porta de entrada também. Porque aquilo provavelmente você vai querer saber o que é. O Ari vendeu toda a coleção dele de He-Man, Dodô. Ele tinha todos. Ele vendeu tudo. Foi um momento de fraqueza. Inacreditável. Eu confesso. A gente nem precisa falar que aqui é um mega fã de He-Man, né? Então, os colecionadores de He-Man e os Mestres do Universo são apaixonados, né? Vender uma coleção dessa é quase um pecado, né? Mas ele é punido todo dia até hoje por causa disso. O Bassoli nunca gostou de mim, mas agora ele gosta castiga, menos, eu entendo. Por conta disso, entendeu? E você curte He-Man, Dodô? Eu gosto. Como eu falei, esses desenhos dos anos 80, Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man, eu peguei ainda eles, assim, na TV aberta, passava, assistia. Óbvio que eu não assistia, acho que ninguém na época nunca assistia as coisas na sequência, assim, a gente assistia quando dava, Exato. Né? Hoje em dia é muito mais fácil você falar, eu vou assistir esse episódio e segue, né? Às vezes um dia você não deu pra assistir, então eu assistia meio aleatório, assim, mas sempre gostei bastante. E na época, uma coisa interessante... Tô esperando a Iron aí lançar a linha de... tem que ter, bicho, tem que ter. O negócio interessante que o Dodô falou é que pelo menos quando eu era moleque, algumas primaveras atrás, eu não fazia ideia. Pra mim, tipo, Caverna do Dragão tinha, sei lá, 1000
episódios. A gente não a gente tinha essa não era. noção, É, não a gente, tinha. de repente a gente assistiu mesmo 10 vezes achando que era diferente. A gente não tinha uma inocência, né, cara? Hoje é tudo certo, você tem tudo anotado ali, o histórico. Quando eu soube o número de episódios que tinha, eu falei, não é Que possível, cara. decepção. Era muito pouco, né? Eu também me senti e falei, putz, cara, mentira, estão mentindo pra mim. Eu assisti muito mais episódios do que isso. Não, porque a gente não tinha noção, né? Mesmo a gente falou de Cavaleiro do Zodíaco agora há pouco, Cavaleiros também passava na manchete, ele chegava ali na Casa de Leão, não sei se o Dodô pegou essa época, talvez ele fosse muito criança, mas chegava na Casa de Leão, voltava pro começo, porque a manchete não tinha comprado o pack de episódios. Exato. Então, e a gente ficava nas cegas aqui, aí não tinha internet pra dar um Google e ver os episódios, ou não tinha a notícia, a manchete acaba de comprar, ou não tinha o Omelete, Sim, não exato, tinha o Jovem Nerd exato. pra informar. Você não tinha essas como coisas. saber. E, Dia é muito mais fácil. sem dúvida. E outra, o Cavaleiros do Zodíaco ainda existia uma história sendo contada, né? Diferente de He-Man, Thundercats, Cavaleiro eram do Dragão, episódios que é um individuais. episódio. Então, assim, você perde a noção, cara. Você não sabe que são tão poucos, né? E série, Dodô? Você falou de série aí e tal. Você falou de Lost, então quer dizer que você é um cara da era de ouro aí das séries de TV, que pegou aí Lost, 24 horas. Eu acho que Lost foi, aqui pelo menos no Brasil, é o boom mas acho em que relação a seriados, né? eu acho que no mundo inteiro, Mas né? talvez o americano já tinha um hábito maior, né? De acompanhar seriados e sim, tudo. sim. Mas aqui eu acho que todo mundo caiu de cabeça nesse negócio de acompanhar seriados. Eu acho que Lost é meio que divisor de águas, né? Tirando o Lost aí. Porque Lost tinha uma história que você tinha que acompanhar ela episódio a episódio, né? Senão você ficava muito perdido, né? Acho que por isso que a galera... Não, e você era hardcore, porque se você ia atrás pra pegar as legendas, pra ver, né, não esperava a Rede Globo, quem passava? Era a Rede Globo, né? Globo. Então, Sei lá, quase 3 horas da manhã. Era época de fórum de Orkut. Eu ia no Orkut lá e a galera soltava lá o vídeo, aí depois tinha que procurar a legenda, unificar num arquivo e baixar e assistir. Mas era coisa de louco, né? Eu acompanhava as teorias de fóruns e tudo, né? Tem os fóruns, né? Saudoso Orkut. E o que você tá esperando aí dessas séries aí que anuncia? Porque tem hoje a gente que é nerd aqui, a gente tá bem servido, né? Tem muita série, muito filme saindo e tudo mais. O que você tá esperando mais, assim? Esse aí eu quero muito ver. De série, não sei. São tantas, né? Que às vezes a gente não consegue nem lembrar, assim. Tem o do Gavião Arqueiro, que vai sair agora, né? Apesar de não ser uma série que muita gente tem expectativa pelo personagem em si, que nunca fez tanto sucesso assim. Eu acho que pode ser que eles apresentem aí uma outra coisa aí que seja bacana nessa parte mais assim da Terra, né, dos heróis. Eu acho que seria legal. Eu vi umas teorias esse dia deles colocarem o Rei do Crime aí, aquele que era o mesmo ator da Netflix. Tá rolando esses boatos. Começar. E como a história vai passar em Nova York, né? Começar a integrar os universos. Eu acho que talvez, junto com o Homem-Aranha, seja o meu herói favorito da Marvel, que é o Demolidor, né? Então... então... Tem bom gosto. Legal. Eu tô na expectativa dele voltar... Dele voltar não, né? Dele entrar, o Demolidor, o ator, né? Então... Netflix entrar no MCU. Boatos, né? Que ele tá no... Legal, assim, de ter série do Demolidor, Rei do Crime, de novo, assim, agora com o selo Disney Plus, né? E acho que vai acabar acontecendo. E sobre o Gavião Arqueiro, teve uma fase recente nos quadrinhos, que o roteirista, acho que era o Matt Fraction, e era muito interessante, era bem urbana mesmo. Mostrava o dia a dia dele, defendendo o pessoal da vizinhança. Então, assim, mesmo não sendo um mote intergaláctico, espacial, de poderes, dá pra contar ótimas histórias. E foi uma das melhores fases dele nos quadrinhos. E você já fez, Dodô? Eu acho que essa parte urbana vai ser bacana, entendeu? Eu acho que as séries, elas vão fazer sucesso nesse sentido, né? Que os filmes, às vezes, uma coisa muito grandiosa e tudo, né? Acho que as séries contando histórias urbanas, histórias menores, seja uma coisa legal, assim, de acompanhar, né? Eu gosto mais dessas histórias urbanas, assim, do que essas histórias intergalácticas. É um fã de Batman e Demolidor, como eu, então... E você já levou pro futebol, Dodô? Você já fez um gol lá e fez algum gesto de super-herói e tal? Uma camiseta. É que daí você toma cartão amarelo se levanta a camiseta. Não pode. Mas você já... Não ia fazer tanto. Não? Até porque eu também não sou muito de fazer tantos gols, né? Mas não levei muito pra esse lado, não. Mete um olho de Agamotto a próxima vez, bicho. Pega no peito e abre o olho de Agamotto, assim, só a gente vai saber, entendeu? Vai ser um lance meio hermético, assim.
né, então. Mas eu nunca fiz nada assim relacionado, eu acho. E eu tô vendo aí que você tá na cadeira gamer aí, eu acompanho o Dodô também, eu sei que ele é amigo dos streamers aí de games e tal. Como que é essa tua relação com o eSports aí, com o videogame mesmo? Você falou desde moleque que você acompanha e tal, mas agora videogame também é coisa séria, né? Tem as equipes, os campeonatos e tal. Como é que é isso? Como que você tá dentro desse universo aí? É verdade, eu acompanho, eu gosto bastante. Entra um pouco também, né, junto com toda essa coisa de cultura pop, também o lado dos videogames. Não que eu tenha ficado tão afastado quanto da cultura pop, mas na época, na Itália também, eu tinha só um console, não jogava mais no PC e tudo mais, né? Eu cresci jogando em Lan House, né? Na época ali, no começo dos anos 2000 ali, a gente Bons tempos. jogava muito em Lan House. Eu Então. jogava um Counter-Strike e tal. Eu jogava CS, jogava GTA Vice City, jogava o que mais? Nossa, os jogos da época ali, Age of Empires, eu acho. A gente ia na Lan House e jogava o que tinha, né? Não tinha muitos jogos assim instalados, né, nos PCs. E depois acabei, assim, me afastando um pouco do PC, né, jogando só em console, né, no PlayStation principalmente, Nintendo, né, que foi um dos primeiros que eu tive na infância. E na minha volta para o Brasil, eu acabei descobrindo esse novo mundo que estava se formando, né, dos jogos mais competitivos, da volta do CS, né, que na verdade não era a volta, mas assim, para mim era a volta porque eu tinha ficado um pouco afastado. E aí descobri esse novo mundo, né, dos esportes, que hoje em dia, a galera vive disso, né, diferente da época que era só uma diversão, né, hoje em dia tem muita gente que depende disso, não só os pro players, mas tem todo um cenário, né? Um mundo atrás, né? E você assiste pra valer. Você fala, pô, hoje eu vou parar e vou ver aqui a final do campeonato de LoL, sei lá. Você vai nessa mesmo. Tem alguns jogos que eu acompanho mais, outros a gente acaba acompanhando um ou outro evento importante, né? Que tem algum brasileiro na disputa, a gente vai torcer. Mas alguns jogos eu acompanho bastante, assim, o cenário aí, e conheço bem o pessoal. Mas você joga também? Ou você mais assiste? E você fica nervoso? Porque eu já vi um vídeo eu já vi, sei lá, o Agüero jogando, o cara perde lá, fica puto e tal. Você é muito competitivo, porque atleta é competitivo pra caramba, né? Já tá no DNA, né? Já quebrei muito controle, já. Agora eu tô numa fase mais tranquila, assim, mas os jogos que eu jogo, como CS, o Valorant, são jogos competitivos, né? Então, de vez em quando a gente dá um rage aí. Mas você não streama não, né? Não streamo. Ainda não tive essa coragem. No futuro, talvez. Não sei. Eu também não sou tão bom o suficiente, né? Não sei se... Não, mas aí que é bom, porra. Aí né? Porque o cara é muito bom. Quer assistir pra ver você perder, né? Mas por enquanto ainda não. E é uma coisa engraçada que, por um tempo, jogando principalmente nos consoles, eu joguei muito jogo single player, né? Que são jogos de história, né? Sei que você é fã de The Last of Us. E, pô, melhor jogo que tem. E aí, depois de mais velho, assim, eu não consigo jogar, eu não gosto mais de jogar os jogos de história, os jogos single. É mesmo? É um jogo multiplayer e, na maioria, competitivo, assim. É meio que acompanhando a Tanto evolução. que The Last of Us né, eu nunca joguei. Ah, não, tem que jogar. E é engraçado minha história com... É a mesma coisa que eu fiquei muito tempo afastado do cinema, dos filmes, por causa disso, porque eu não tinha com quem assistir, principalmente na época da Itália, e eu achava triste assistir um filme sozinho. A série não, a série eu assistia tranquilo. Mas o filme sozinho eu achava triste, e jogar videogame sozinho também, porque como eu cresci com muitos primos, muitos amigos jogando sempre junto, nunca fui de jogar sozinho, sempre em companhia, né, com a galera. Então, eu achava triste jogar um jogo sozinho. Talvez por isso eu tenha... Mas, ó, isso que você levantou... Isso que você levantou aí, Dodô, é até uma pergunta relacionada a futebol, que às vezes a gente acompanha de fora e fala, pô, o cara voltou pro Brasil, o cara tava lá na Itália ganhando em euro, né? Pô, uma vida boa, não sei o quê, jogando na Roma, jogando com o Totti. Pô, você é amigo do Totti, Dodô? Gente boa, o Totti, não? Bom, o Totti... eu lembro do Totti na Euro 2000, que ele fez ele entrou, nem sabia quem era. Ele entrou, acho que na semifinal ali nos pênaltis, ele deu uma cavadinha nos pênaltis. Eu falei, pô, esse cara... Esse é o cara. Controlando, exatamente. Esse cara tem futuro e tal. Mas bate essa bad mesmo? Pô, tô sozinho, não tem outro brasileiro, a galera
a cultura é muito diferente, a comida é diferente. Rola isso mesmo? Rola. Eu na Itália vivi diferentes realidades, né? Quando eu cheguei, meu primeiro time foi a Roma. Eu fiquei 2 temporadas. E a gente tinha bastante brasileiro. Então eu senti menos falta. Aí eu tinha mais companhia. Quando você joga fora do Brasil, normalmente os brasileiros, eles se juntam, né? Vira quase uma família ali. Então a gente estava sempre junto, um na casa do outro, com as famílias e tudo mais. E eu sempre morei sozinho lá, né? Meus pais continuaram aqui no Brasil. Óbvio que minha mãe e meu pai iam quando dava, né? Mas na Roma e depois na Inter também, quando eu fui para Milão, ainda também tinha bastante brasileiro, tava sempre com a galera. No último clube lá, na Sampdoria, já não tinha tanto brasileiro. Aí foi uma época que batia mais saudade, assim, né, da bagunça brasileira, né? Tinha amizade, óbvio, com os outros companheiros de time, mas quando você tá fora, assim, é diferente, né, de você se relacionar com um brasileiro e com... E nessa época que você tava lá, não tinha ainda Netflix com força pra você acompanhar lá de fora, legendado, não? Terceiro mundo, as coisas demoram a chegar aqui, mas na época já tinha Netflix aqui há muito tempo e na Itália não. Eles tinha meio que um monopólio lá da Itália, a Sky Itália, né? Eu lembro que aqui a galera assistia House of Cards, por exemplo, na Netflix, né? Que era um original Netflix. E lá os direitos eram da Sky Itália. Então, assim, era eles que passavam na TV, que era um canal fechado, né? E eles passavam na TV lá, não tinha Netflix. E aí não adiantava você entrar lá, netflix.com.br e colocar seu login. Eles têm um bloqueio, né, por país, então você não conseguia acessar. Então, durante muito tempo, mesmo já agora, na era moderna, vamos dizer assim, eu ainda tinha que baixar muita coisa para assistir, assim, não era fácil de acessar. E no cinema eu não gostava muito de ir. Depois que eu conheci a minha esposa, a gente ia mais, né, lá em Milão, quando eu já estava em Milão. Você conheceu ela na Itália mesmo? Foi na época que eu morava na Itália. Ah, tá. Legal. Esse lance de... A gente ia no cinema, mas assim, não era tão bom de assistir em italiano, né? Dublado, eu já não assisti. O idioma incomodava, né? É esquisito, é muito diferente, né, bicho? Apesar de entender, de ser fluente, me incomodava, eu não gostava tanto, né? Então, muita coisa eu não assistia porque eu não gostava, assim, eu preferia esperar e depois... Então foi essa volta pro Brasil que bombou esse teu lado mais geek nerd aí de cultura pop e tal, gamer e tudo mais. Até porque na Itália... A cultura nerd tá bem presente, assim, né? Principalmente porque eu já sou um cara que gosto de certas coisas, então uma coisa foi levando a outra e eu me aprofundei mais. Você assim. chegou aí na CCXP, Dodô? Você conseguiu, desse período que você teve aqui? Puxa. Ano que vem. Que eu me mudei pro Brasil, a CCXP normalmente é no início de dezembro, né? Isso. Ainda tá rolando e tudo, a gente nunca pode ir. Tem esse impedimento. Tá triste. Mas esse ano, a gente tá gravando aqui agora. Ainda o Atlético ainda não foi campeão brasileiro. E espero, né, Dodô, que quando esse vídeo esteja saindo no ar, já tenha sido campeão. Inclusive, já vou até fazer um pedido aqui de pedinte mesmo depois. Manda uma camisa do Atlético pra gente aqui, pendurar aqui, Dodô. Com o autógrafo da galera aí, pô. Ele joga com o Hulk, cara. O Hulk gosta de alguma coisa ou não manja nada? Eu acho que deve gostar dos filmes, assim, né? Que a maioria assiste, né? Mas não... Mas não tem uma estátua nossa do Hulk, não. Tinha que ter do Hulk, né, cara? Até pra fazer o link com o apelido. Eu acho. A gente fala de jogador que não se expõe, que não fala que gosta dessas coisas, mas o Neymar mesmo é um que tem, né? Tem estátua do Batman, já vi, tem tatuagem. Ele tem tatuagens, né? Tem tatuagem. Então, assim, jogador que gosta tem em todo lugar aí, tem sempre. E você coleciona mais alguma coisa, Dodô? DVD, livro, sei lá, camiseta de futebol? Tô fazendo coleção de mangá de Dragon Ball, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante ainda. Um ou outro quadrinho ainda coleciono, né? Dos heróis aí que eu mais gosto. Comprei recentemente, ainda não li. Comprei e tá aqui, preciso ler. Que é o Batman Ego, né? Que esse filme novo do Batman fiquei sabendo que vai contar um pouco, talvez, dessa história. Se inspira. Tem uma influência dessa história, né? E é bem boa, é do Darwin Cook, é top, hein? O filme do ano que vem aí, preciso ler o Batman Ego pra me preparar um pouquinho aí. Tem uma... O Ari tá valendo aqui, antes da gente entrar no ar aqui, o Ari ele traz, toda vez que eu encontro o Ari, ele tá com uma sacolinha cheia de gibi dentro, que ele sempre passou na banca segundos antes ali. Todo dia, cara. Vou todo dia na banca, eu leio
Minha esposa já tá acostumada. A primeira coisa que eu passo, quando a gente vai em shopping, assim, em algum lugar, eu vou na livraria pra dar uma olhada na parte. Ah, é bom demais, cara. Você é um cara que sabe das coisas, bicho. Parece um cassino, né? Você entra ali e você não vê o tempo passar, você começa a olhar e tudo. Aqui na loja da Iron você já veio? Aqui em São Paulo? Ih, Dodô, quando acabar essa pandemia direito, tem que dar uma... É. Loja da Iron, pra não falar que eu nunca fui na loja da Iron, na época que tinha em Campinas ali, Tá. Ah, sim. passei em casa e eu tive lá. Aham. Comprei algumas peças de Senhor dos Anéis na época lá, comprei alguma coisinha lá. Agora tem que conhecer a de São Paulo. Preciso ir, tomara que... Outro atleta que a gente sabe que tem, que a gente até vai fazer a estátua, é o Anderson Silva, né? Ele é super fã. Ah, é. Também Coleciona gosta, uma né, porrada, a coleção dele é gigante. Ô, Dodô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de Dragon Ball. Você coleciona os articulados de Dragon Ball ou não? Então, não. Não porque são muitos. E eu ganhei um de presente do Marcel, que é um outro cara que eu acompanho também de coleção. E ganhei um Piccolo dele, muito legal. Eu fiquei, nossa, apaixonado. Eu comecei a olhar as outras estátuas, principalmente a do Dragon Ball clássico, né? A Iron trouxe, meu Deus, trouxe a motinha da Bulma, se eu não me engano. Sim. A motinha, né? Trouxe a motinha. Isso. E eu fiquei maluco querendo, mas ainda não comecei essa coleção, não. É difícil segurar, porque você pega o primeiro, né, cara? E aí não tem... Ó, eu que não... Até aqui em BH, o Piccolo tá aqui em BH. Um tempo desse, meu sobrinho veio, eu tive que esconder, senão ele ia pegar e ia destruir. E eles são muito legais. Eu que não tive contato com Dragon Ball, né? Eu comprei algumas. Majin Buu, é muito legal, cara. E aí é bem isso, você pega um, você quer pegar outros. Uma qualidade muito, muito bacana, legal. Assim, né? A articulação dele é... Bandai é bem bacana. Eu não tenho muito conhecimento dos articulados, mas assim, eu fiquei impressionado, assim, realmente é muito bacana. Tem então uma qualidade boa. Ainda não caí nessa tentação, não. Mas creio que em breve, hein? Pela sua cara aí, ó, tem um sorriso maroto aí de eu quero comprá-los. E agora vou botar o Dodô na saia justa aqui, Dodô. Vou falar. E seleção, Dodô? Seleção, você tem essa... Obviamente você tem essa vontade, né? A Copa do Mundo ano que vem aí e tal. Mas é um negócio que você pensa muito nisso? Ou não? Como que é isso pra você? Hoje em dia, menos. Quando eu era mais novo, um pouquinho mais. Até porque também, durante a minha carreira, mesmo no início, na época mais jovem, nas categorias de base, eu sempre convivi, né, com a seleção brasileira, né? Sempre fui convocado quando eu era mais novo, disputei aí várias competições pelo mundo com a seleção, é muito legal e sempre tive esse sonho, né? Eu cheguei a ser convocado em 2014, quando eu estava na Itália, né? Na época da Inter em Milão. Mas hoje em dia já é uma coisa mais secundária, assim, não é uma coisa que... Mas você acha que você tá velho, Dodô? Aí não brinca com a gente não, pô, que tá velho. Quando eu era mais novo, eu gostava. Eu até me ajeitei aqui na cadeira, porque se você tiver velho, ferrou. Pro futebol um pouquinho, já tô na parte final da carreira, vamos dizer, nos últimos aí anos, ainda bons anos, mas já mais do meio pro final. Mas não é uma coisa que eu penso tanto hoje em dia, né? Mas óbvio que é o sonho de todo mundo, né? É muito legal. O ambiente de seleção brasileira é muito bacana, né? Juntar Deve ser incrível, os né, melhores brasileiros aí pelo mundo todo. É um ambiente bem, bem divertido. E muitas vezes são jogadores que você conviveu, jogou também já em outros clubes, em outros momentos, né? Então é bem bacana. E quem que é o jogador que você teria uma estátua? Pô, esse, assim, você pode... Às vezes não precisa nem ter a estátua, mas esse é o maior ídolo, o melhor cara que eu vi jogar, ou às vezes você nem viu jogar, mas das histórias e tal, você considera seu maior ídolo, enfim. Quem que é esse cara? E, pô, você gostaria de ter? Quem é o ídolo, né? Você acha que vira uma coleção de jogadores clássicos e tal? Você teria isso? Você me fez lembrar de uma coisa que é uma coleção também que eu fiz antigamente e que eu não sei o que meu pai fez essa coleção, são os mini craques. Meu Deus do céu. E o trio, hein? Com Ronaldinho, Romário. Nossa. Fico revoltado, porque o que eu saía pedindo de tampinha pra ir trocar por esses mini craques era brincadeira. Cara, é bem lembrado mesmo. Era incrível. Não sei o que aconteceu com a minha coleção de mini craques, mas eu completei ela toda. Era o quê? 98? 98, E foi a primeira Copa do Mundo que eu me lembro claramente, assim, né? Eu nasci em 92, então, assim, a de 94 eu era vivo, mas... Pô, lamento, Dodô. Foi a melhor. Foi legal. Na verdade, era uma época que a relação
da população com a seleção era muito mais Cara. de romance, né? Ó, talvez você não lembre, Dodô, quando nós parávamos pra ver a convocação. A convocação era o evento em O si. Dodô ainda deve parar, pô, pra ver a convocação. Ah, sim, o Dodô sim. Mas assim, hoje em dia, a população em geral não para mais, né? Pra ver a convocação. Porra, a gente... Eu lembro o dia que o Ronaldo, a primeira vez que o Ronaldo Soares Giovanelli, meu grande ídolo do futebol, foi convocado, eu quase fui às lágrimas de emoção. O Ronaldo do Corinthians na seleção, porra, isso era legal pra caramba, bicho. Verdade. Não sei se é porque hoje o contato com o futebol, ele é mais presente, né? Tem tanto jogo toda hora que você não tem mais, não sente aquele peso, talvez, né? Entrou numa Eu normalidade. lembro disso que você tá falando, por exemplo, o meu ídolo no futebol, o melhor cara que eu vi jogar, pra mim é o Romário. A Copa de Romário era um 94, não sei o quê. Só que antes dele ser convocado ali pra aquele jogo contra o Uruguai, nas eliminatórias, eu não conhecia o Romário. Assim, pelo menos eu era criança também, né? Mas Ele na época tava no PSV, né? Ele tá no PSG. No PSG, não, PSV no PSV, Eindhoven, mas não é? não, acho que já tava no Barcelona. Já tava no Barça? Mas enfim, ele jogou no Vasco e depois ele saiu, então não era muito fácil. A gente não acompanhava contato. os campeonatos lá de fora, né, Dodô? Não tinha essa parada, né? Eu lembro de ter visto o meu primeiro jogo internacional de clubes que eu vi na vida foi a estreia do Ronaldo Fenômeno no Real Madrid. Isso já depois da Copa do Mundo, né? Era 2002 para 2003, que eu lembro que a Band transmitiu. Isso, os Galácticos, né, cara? Não é uma coisa que era comum, assim, a gente ver jogos de fora. Não mesmo. Então, assim, os jogadores da seleção brasileira, em sua maioria, sempre atuaram fora, né? Já depois dali dos anos 80 e 90. Então, assim, você via eles jogarem na seleção brasileira, né? Você não assistia todo final de semana, como a gente vê hoje, toda semana, Tem né? isso também, bem. Então, assim, era raro você ver o Ronaldo jogar. Então, quando o cara ia jogar, você ficava maluco, né? Era uma coisa... Verdade. Boa observação. Era uma coisa especial. E esse pack... Tem muito mais contato, né? Com o futebol europeu. Sim. Tudo. A garotada torce pro Barcelona, às vezes nem torce pra time do Brasil, já torce pros times de lá de fora, né? Sim, eu não tinha TV a cabo pra assistir os jogos internacionais, né? Acho que pouca gente tinha na época, né? Era uma coisa rara. Não era comum. Eu lembro de assistir o futebol japonês na TV Cultura, com o Zico. O Zico O jogava Zico jogou e tal. no Kashima Antlers. Que passava na Band, na Exato. Globo. Então, quando passava a seleção brasileira, era um evento, né? E esse pack que você falou dos mini craques, que tinha os 3? Ronaldo, Romário e Dunga, se eu não me engano. Não lembro, mas tinha a bola de futebol era dourada. Dourada. Era isso aí. Era dourada, era a bola Eu dourada. acho que era o Dunga, o Romário e o Ronaldo. A variante rara. Olha só, cara, era muito Agora, eu incrível. tenho uma pergunta de saia justa, Não, mas tão calma, justa. o Dodô não respondeu. Quem que era o cara, Dodô? É verdade, Quem que você o teria ídolo. Quem que eu tô indo no futebol Acho que que o você teria? Ronaldo Fenômeno é inesquecível, Mas qual né? versão? Qual variante dele? A variante do Cascão acho que é a que mais marcou, né? Poxa. A primeira Copa do Mundo que eu me lembro muito bem é a de 98. O jogo mais marcante... são 2 jogos que são muito marcantes. Eu lembro que o terceiro jogo da primeira fase era contra a Noruega, o Brasil já acho que já estava classificado. Isso, perdemos. E no clube onde eu jogava, na escolinha, assim, e foi uma festa, né? Um jogo de seleção, né? Dos anos 90. Era uma festa, tudo no telão e tudo. E o Brasil perdeu. Foi 2-1 pra Noruega. O Brasil E eu fiquei, cara, freguês da Noruega. Noruega, que isso? Teve aquele pênalti do Júnior Baiano, lembra? Aquele puxou o cara. Pra jogar contra a Noruega, você fala, não é possível que o Brasil vai perder pra Noruega, né? Eu lembro que foi um banho de água fria pra mim, assim, eu falei, nossa, mas como é que o Brasil perdeu e tudo? E depois a semifinal contra a Holanda também, que eu assisti já na casa de um tio, com a família toda junta, nos pênaltis, e foi um jogo bem marcante. Brasil e Holanda sempre é um jogão, né? E aquele time da Holanda era muito fera, cara. Ganhou da Argentina no antes. Isso eu tinha 6 anos, né? Agora, a Copa de 2002 já tinha 10 anos, eu já jogava futebol já ainda em Campinas, né? Mas assim, já num nível competitivo alto, assim. Eu lembro de alguns jogos, eu lembro Brasil e China mesmo, de estar em São Paulo, jogando as finais de competição de salão, né? De futsal. E tá rolando o jogo, e eu louco pra assistir, mas tá jogando. E aquela Copa foi bem bacana, né? O Ronaldo Fenômeno naquela Copa foi... Então você teria o Ronaldo... É legal, uma estátua fazendo assim, né? Com o Cascão, assim... Do segundo gol, né? O segundo gol que ele faz ali no... Poxa, muito legal. E você, Ari, o que você... É uma estátua que seria aí desejada aí por muitos, aí, porque foi uma imagem que marcou bastante. E você, Ari, qual que você queria? Então, eu vou ser um pouco ousado, tá? Não, eu também, o Ronaldo é um dos grandes ídolos pra mim.
Eu queria ele no Alambrado, lá em Presidente Prudente, comemorando o gol contra o Palmeiras. Deluxe, no Alambrado, bicho. Ele, tipo, com um corpo mais semelhante ao meu, nessa altura do campeonato, né? Com seus quilos a mais, e mesmo assim sobrando, né, bicho? Ronaldo era demais. Eu tenho um lance com o Ronaldos, né? Porque o Ronaldo Soares Giovanelli e o Ronaldo Fenômeno. Entendi. Podia a estátua dos dois. Eu queria do Romário, aquele que ele fazia o gol, ele saía assim, lembra? Ele abria o braço aqui, saía... Marrento, mas jogava Demais, muito, hein? jogava muito. Você imagina, Ari, eu poder jogar com esse cara que marcou, né, a minha vida, essas minhas lembranças no futebol. Você jogou, né, bicho? São coisas que ficam na cabeça da gente, né? E aí anos depois, né, em 2009, eu tive a oportunidade de jogar com ele no Corinthians. Exatamente. Né? Cara, como é que foi isso aí? Conta mais. Como ele era na convivência, no grupo, assim, porque é um superstar, né, cara? E diziam que ele chegou super agregador. É real mesmo? É real. Pô, foi muito legal, cara. Foi, assim, uma época que eu tava deslumbrado ainda com esse mundo, né, do futebol profissional, né, que é muito diferente da realidade que se vive nas categorias de base. E aí eu tinha 17 anos, tinha recém subido pro profissional, né? Conviver com ele, depois no outro ano com o Roberto Carlos, era surreal, né? Eu lembro nesses anos, onde a gente ia jogar com o Corinthians, cara, era uma febre, assim, a gente chegava perto chegava nos hotéis, assim, na concentração, era uma multidão fora, assim. Imagina o Dodô, chega o Roberto Carlos... Um superstar mesmo, aqui no Brasil era coisa de louco, assim. Chega o Roberto Carlos, Dodô, pô, agora que eu não vou jogar mesmo. Mas teve uma oportunidade de aprendizagem, né, bicho? Eu ia falar, eu acabei de renovar aqui mais 3 anos. E é um timão, aquele que você jogou, né, cara? Chicão, Douglas. Nossa, o Roberto também era um cara muito engraçado. E você falou de jogar... Você falou aí do elenco, não, o elenco era só estrela. Cara. Putz, que... ali no meio, mas era sensacional. É craque também, pô. Você falou de jogar com o teu ídolo maior aí, pô, deve ser um negócio. Mas uma pergunta parece meio besta. Como que é jogar com você no videogame? Controlar o seu personagem, o seu bonequinho Dodô. Você se escala, Dodô? Você bota você no time? Como é que é? Também, é legal, né? Eu já cresci na época que, mesmo no Super Nintendo, a gente já conseguia editar, né, um jogador. Você já fazia você, né? Também fazia. Fiz o meu jogador também, né? Mas depois, mais velho, já no profissional, quando eu podia usar um jogador que já vinha ali no jogo, é bem bacana. E como é que é teu likeness na figura lá? É bom? É um bom rosto lá que os caras modelaram você ou tá fraco? Os times brasileiros não estão mais licenciados. Teve algumas polêmicas e tudo, né? Mas na época da Itália que tinha, o bonequinho era parecido. Tinha um cabelinho assim, o likeness era bacana. Era parecido. Hoje em dia eles fazem um scan e tal. Hoje em dia tem alguns clubes que eles são... Você chegou a fazer scan? Você chegou a fazer esse scan? Eu não tinha. Agora acho que na Inter eles já fazem. A coisa tá mais séria. Que é igual os filmes, cara. Os filmes eles fazem o scan dos atores, até porque eles têm que fazer o CGI e tudo mais, né? Agora... Dodô, a minha pergunta de Sérgio não é tão porque assim, eu vou deixar com uma margem, porque obviamente é evidente que todo mundo torce para um time, não precisa revelar o seu, obviamente, isso daí não vem ao caso, mas assim, depois de um tempo vai perdendo o vínculo pelo fato de você ser um profissional e obviamente quando você tá em campo, você vai executar o seu trabalho, independente contra quem jogar, mas a torcida por um time, ela vai esfriando? Eu acho que um pouquinho sim. Um pouquinho sim, porque eu não diria nem pelo fato de você ser o jogador e tudo mais, mas você conhece muitas pessoas dos outros times, né? Sim. Ex-companheiros, amigos, e aí você acaba também torcendo por eles, né? Então você se pega, às vezes, torcendo, depois de profissional, torcendo para um amigo, para um time que era o seu rival lá atrás, sabe? Você perde um pouquinho. Legal, é uma dúvida que tem, porque assim, e também traz um esfriamento, né, cara? Mas é engraçado, cara, porque depois que eu comecei a trocar ideia com o Dodô, eu comecei a acompanhar, deixa eu ver quanto foi o jogo do Atlético. Sim, porque é o que ele falou. Eu sou São Paulino, eu nunca me importei com o Atlético. Na verdade, eu lembro 2013 lá que o São Paulo perdeu na Libertadores do Atlético, tinha o Ronaldinho Gaúcho lá, que eu fiquei, né, não é possível que o Lúcio foi expulso. Brincadeira, o Lúcio matou nós aquela vez lá. Mas o São Paulo tava bem aquele ano lá. Também. E aí, eu tô torcendo pro Atlético agora. Sim, mas é verdade, quando você conhece, assim, você acaba acompanhando, torcendo, né? E é normal, porque... Posso responder, eu já dei declaração também, que meu pai santista, por causa do Edu,
você vê como é que é a história, né? O meu pai é um santista que viu ali o final de carreira do Pelé. Legal. E o ídolo dele naquele time do Santos era o Edu, que era o Pelé já mais velho, o Edu O Edu era o moleque, né? Era o jovem da época, ousado ali e tudo mais, e foi ele que fez meu pai se apaixonar pelo futebol e também pelo Santos, né? Cresci aí influenciado pelo meu pai, santista. Numa época que o Santos tinha muita dificuldade de ganhar títulos, né? Na época acho que teve uma disputa do Brasileiro de 95 e tudo, mas depois, assim, o Santos não conquistou muita coisa até 2002, né? Que foi o ano do título da Copa do Mundo, que foi quando o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro também. E teu pai não dá aquela pesada? Primeiro título, assim, importante que eu assisti o Santos ganhar. E teu pai não pesa, ele fala, filho, encerra a carreira no Santos. Volta, você joga no Santos. Jogou em 2018 no Santos, né? Joguei, tive essa oportunidade, essa... Legal. Chance, né? Foi bem bacana. Seu pai deve ter ficado felizão. Meu pai tá mais profissional que eu, meu pai não influencia nada, não, Mas deve ter sido uma alegria pra ele. Eu imagino que sim, né? Tenha sido especial. Sem dúvida. Fila criança, né, com ele, mas não para assistir um jogo. A gente, uma vez, tava pela praia ali, assim, passando alguns dias de férias, se eu não me engano, e aí a gente chegou a visitar a vila e tudo mais. Mas imagino que para ele, como pai, ter me assistido jogar ali, deve ter sido emocionante, né? Sem dúvida. Então, bom, é isso. Queria agradecer, Dodô. Brigadão, cara, pelo papo. Foi muito legal. Prazer trocar essa ideia com você e poder conversar com o pessoal, né? Que não, às vezes muita gente não fazia nem ideia. Pô, um jogador de futebol coleciona. Sim. Porque isso que é legal, né? Nesse meio dos colecionadores e tal, a gente tem gente de todos os nichos. Todos os meios, classes, tudo. Então, às vezes, a galera vê o pessoal do futebol e fala, pô, imagina que alguém... Né, a gente sabe que tem, por exemplo, o Rodrigo Lombardi, que é amigo nosso aqui, ator da Globo e tal, também é colecionador. Marcos Mion, enfim. Danilo Gentili. Thiago Neymar, Bravanel. Como você citou, como o Dodô citou. Então, assim, tem muita gente que é do meio, que é famosa ou celebridade por algum outro motivo, né, e acaba também colecionando. Então, é muito bom a gente poder trazer pessoas como você aí. Você é o primeiro, Dodô. Queria agradecer muito por você ser o padrinho desse quadro aqui. Piloto, o precursor. O precursor. E agradecer a tua presença, cara. Muito obrigado. Valeu, Dodô. Pra mim também foi um prazer. E obrigado você ter sido gentil comigo e me tratar bem, porque isso nunca aconteceu aqui, viu? O Marcelo me maltrata muito. Mas foi muito interessante o bate-papo, cara. E tô torcendo por você aí. Vocês vão levantar o caneca aí esse ano, com certeza. Já levantaram, né? A gente tá no passado ainda, né? Já são campeões nesse momento. Pô, e o Galo desde 71 não é campeão brasileiro. 50 anos, velho, 50 anos, cara. Vai entrar pra história aí. Vai gravar o nome aí na história. Eu que agradeço, uma honra ter sido aí, ser o primeiro aí nesse formato. Espero aí que tenha sido bacana pra vocês também, fiquei muito feliz. E... agradecer ao Marcelo, óbvio, o Ari, que é o cara que eu sempre de novo? Não, vai falar de novo agora? É o cara que tem bastante conhecimento, né? E eu sou curioso, eu não tenho toda essa bagagem aí que ele tem, então é um cara bacana de assistir, traz sempre muita informação legal. E agradecer também o Marcelo, né? Eu tô ali sempre curtindo as coisas da Iron, acompanhando, esperando aí os lançamentos. Sei que ele é um cara também que gosta de muita coisa que eu gosto aí, de esporte também. Agradecer o convite e voltar para uma próxima vez. E falando em lançamento, ó, daqui a pouco a gente vai ter muito mais lançamento aí no Inside Iron Studios. Fica com a gente aqui. Obrigado, Dodô. Obrigado, Ari. Valeu, Marcelo. Valeu, Dodô. E até mais. Abraço.